Paz e bem, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Emerson Sbardelotti e esse é o Paz e Bem de toda a segunda-feira, hoje, 5 de maio de 2025. Nós estamos falando sobre a prática libertadora de Jesus. E dentro do que Jesus fez, dos seus 33 anos, 30 anos ficou ali escondido. Os evangelhos sinóticos não trazem o que Jesus fez. Porém, eu tenho utilizado os livrinhos do Frei Carlos Mesters, inclusive esse, com Jesus na contramão, que vai nos dizer hoje o governo da Galileia no tempo de Jesus. No tempo de Jesus. Quando Jesus tinha mais ou menos 4 anos, morreu o rei Herodes o Grande. Aquele que matou as crianças de Belém. Como vocês podem conferir no Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo 16. O território dele foi dividido entre os filhos. Arquelau, um dos filhos, recebeu o governo sobre a Judéia. Ele era menos inteligente que o pai, porém mais violento. Só na tomada de posse dele foram massacradas cerca de 3.000 pessoas na praça do templo. O Evangelho de Mateus informa que Maria e José, quando souberam que este Arquelau tinha assumido o governo da Judéia, tiveram medo de voltar para lá e preferiram ir para o norte. Foram morar em Nazaré. Nazaré, na Galileia, conforme o Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo 22. Que era governada por um outro filho de Herodes, chamado Herodes Antipas. Confira Lucas 3, versículo 1. Este Herodes Antipas ficou mais de 40 anos no governo. Mais de 40 anos. Durante todos os 33 anos que Jesus viveu, nunca houve mudança de governo na Galiléia. Foi sempre o mesmo Herodes Antipas. Que governo era esse? Que governo era esse? Às vezes, gente, se confundem os 3 Herodes que viveram naquela época, pois os 3 aparecem no Segundo Testamento com o mesmo nome. Então nós temos o primeiro Herodes, chamado o Grande. Ele vai governar sobre toda a Palestina de 37 a 4 antes de Cristo. Do ano 37 ao ano 4 antes de Cristo. Ele aparece no nascimento de Jesus. Confira lá o Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo 1. É ele quem mata as crianças de Belém. Mateus, capítulo 2, versículo 16. O segundo Herodes, chamado Antipas, governou sobre a Galileia de 4 antes de Cristo a 39 depois de Cristo.
Ele aparece na morte de Jesus, que está em Lucas, capítulo 23, versículo 7. Este Herodes matou João Batista. Marcos, capítulo 6, versículos 14 a 29. E o terceiro Herodes, chamado Agripa, governou sobre toda a Palestina de 41 a 44 depois de Cristo. Aparece nos Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 12, versículo 1, depois versículo 20. É ele quem mata o apóstolo Tiago. Atos capítulo 12, versículo 2. Então nós temos aí três Herodes. O Grande, Antipas e Agripa. Herodes o Grande, o pai de Herodes Antipas, tinha construído a cidade de Cesareia Marítima. Ela foi inaugurada por volta do ano 15 a.C. Era um novo porto de escoamento dos produtos da região. Devia competir com um grande porto de Tiro, no norte, e assim ajudar a desenvolver o comércio na Samaria e na Galiléia. Por isso, já desde os tempos de Herodes o Grande, a produção agrícola na Galiléia começava a orientar-se não mais a partir das necessidades das famílias, como era antes, mas sim a partir das exigências do mercado. Este processo de mudança na economia continuou durante todo o governo de Herodes Antipas, mais de 40 anos, e encontrou nele um organizador eficiente. Todos estes governantes eram pelegos. Quem mandava mesmo na Palestina desde 63 a.C. era Roma, o Império. Herodes Antipas, para não ser deposto, procurava agradar a Roma em tudo. Insistia, sobretudo, numa administração eficiente que desse lucro ao império e, por isso, reprimia qualquer tipo de subversão. Foi este um dos motivos que o levaram a prender e matar João Batista. Lucas 3, versículo 19, Marcos 6, versículos 16, versículo 27. A preocupação dele, de Herodes Antipas, não era o bem do povo, mas sim a própria promoção. Gostava de ser chamado benfeitor do povo. Porém, na realidade, era um explorador. Você pode conferir isso em Lucas, capítulo 22, versículo 25. E como que era a política do governo da Galiléia? Analisando as informações dos evangelhos de Flávio Joséfo e da arqueologia, os estudiosos conseguiram apurar o seguinte quadro a respeito da política de Herodes Antipas. Três coisas tiveram consequências profundas na vida do povo da Galiléia no tempo de Jesus. Vamos a elas. Primeira, a nova capital. Herodes Antipas construiu a nova capital, Tiberíades, que foi inaugurada quando Jesus tinha em torno de 21 anos. Foi chamada assim para agradar a Tibério, o imperador de Roma. Seria o mesmo que chamar qualquer capital do Brasil de Trumpilândia.
para agradar ao Império Estadunidense. Tiberíades tornou-se o novo centro econômico da Galiléia. Tiberíades tornou-se o novo centro econômico da Galiléia. Antipas atraía para lá judeus não praticantes e gente de fora que não era judia. Para atraí-los, oferecia facilidades, privilégios e terra. Terra, em parte, tirada do povo através de altos impostos. Altos impostos. Tiberíades era administrada não conforme a tradição do povo de Israel, como Cafarnaum, mas conforme o regime e a organização das cidades gregas. Tiberíades era um quisto estranho no meio da Galiléia. Era lá que vivia o rei com seus ministros, os magnatas, os generais e os grandes da Galiléia. Confira em Marcos 6, versículo 21. Era lá que moravam os donos das terras, os juízes, muitas vezes insensíveis, como nos diz o Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo de 1 a 4. Para lá eram levados os impostos e o produto do povo. Era lá que moravam os soldados, a polícia, os mantenedores da ordem. Era lá que Herodes fazia suas festas e orgias de morte. Confira Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos de 21 a 29. Jesus andava em todas as cidades, povoados e aldeias da Galiléia, mas nos evangelhos não consta que tenha entrado em Tiberíades, a cidade dos palácios do rei, onde vivia o pessoal de roupa fina. Confira Mateus 11, versículo 8. Então essa foi a nova capital, Tiberíades, em honra de Tibério. Segunda consequência profunda, a classe dos funcionários. Ao longo daqueles 40 anos de governo de Herodes Antipas, criou-se toda uma classe de funcionários fiéis ao projeto do rei. Escribas, comerciantes, donos de terras, fiscais do mercado, publicanos ou coletores de impostos, militares, policiais, juízes, promotores, magistrados, chefes locais e outros. A maioria desse pessoal morava onde? Em Tiberíades. Gozando dos privilégios que Antipas oferecia. Mas também havia funcionários espalhados pelas aldeias. Em cada aldeia ou cidade havia um grupo de pessoas que apoiavam o governo. Vários escribas e fariseus estavam ligados ao sistema e ligados à política do governo de Herodes Antipas. Nos evangelhos, os fariseus aparecem junto com os herodianos. Você pode conferir no evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 6. Depois, capítulo 8, versículo 15. E ainda, Marcos 12, versículo 13. Terceira consequência profunda.
o latifúndio. Durante o governo de Antipas, esse cabelo tá... Durante o governo de Antipas, cresceu o latifúndio. Latifúndio ligado aos saduceus, em prejuízo das propriedades comunitárias, que eram a característica do sistema tradicional dos judeus. A arqueologia provou a existência dessas grandes propriedades que visavam um excedente maior de produção para poder exportar. Os muitos impostos faziam diminuir a renda das pequenas propriedades. O livro de Enoque, apócrifo, escrito nessa época, denuncia os poderosos donos das terras. Enoque, capítulo 46, versículo de 3 e 4, depois capítulo 48, versículo 8, ainda capítulo 53, versículo 5, e todo o capítulo 62 de Enoque. E exprime a esperança dos pequenos. Abre aspas. Então os poderosos e os grandes já não serão mais os donos da terra. Enoque 38, versículo 4. O ideal dos tempos antigos era este. Abre aspas. Cada um debaixo de sua vinha e da sua figueira, sem que haja quem lhes cause medo. Fecha aspas. 1 Macabeus, capítulo 14, versículo 2, Miqueias 4, versículo 4 e Zacarias 3, versículo 10. Aos poucos, a política do governo de Herodes tornava impossível a realização deste ideal. É como hoje. A situação está ficando tão ruim que já não é possível realizar o ideal dos tempos antigos. Abre aspas. Cada um no seu lote, com casa própria e bom salário, sem medo de ser assaltado. Fecha aspas. Que saudade, né? E o povo, gente, o povo era ameaçado. O povo não tinha defesa. Nesse sistema não havia defesa nem previdência para o povo. Em caso de doença, pragas, má colheita ou outros desastres, o povo ficava sem ajuda. No sistema anterior havia o clã, a comunidade, que era a proteção das pessoas e das famílias. No sistema que começava a ser implantado pelo governo de Herodes Antipas, isto já não existia mais. Ou cada vez menos. Agora, a primeira preocupação do agricultor era esta: juntar o necessário para poder pagar os impostos ao governo e os dízimos ao templo e separar da colheita a parte que devia servir como semente para a próxima colheita. Ao todo, mais da metade da produção. O pouco que sobrava tinha que ser o suficiente para manter a família. Consequência, empobrecimento progressivo. Nada muito diferente de hoje, apesar das pequenas conquistas dos governos progressistas. Pouca coisa mudou. E esta situação transparece nas parábolas que Jesus contava para o povo.
Ele sabia o que acontecia e o que se passava no país. Por exemplo, o dono da terra que exige mais do que pode e deve. Mateus 25, versículo 26. Os trabalhadores desempregados à espera de um biscate. Quantos brasileiros e brasileiras estão desempregados, desempregadas hoje no Brasil? Mateus 20, versículos de 1 a 6. O patrão que mora longe deixa tudo entregue ao caseiro ou ao meeiro. Mateus 21, versículo 33. O povo que vive cheio de dívidas e é ameaçado de escravidão. Mateus 18, versículo 23 a 26. O desespero leva o pobre a explorar o próprio companheiro. Mateus 18, versículos 27 a 30. Mateus 24, versículos 48 a 50. A insegurança das estradas por causa dos assaltos. Lucas 10, versículo 30. Qualquer estrada hoje em dia, né? Qualquer rua, qualquer avenida, nós estamos propensos a sermos assaltados. E muitas vezes, os assaltantes levam o que querem e ainda nos matam. Ou não levam aquilo que esperam e nos matam. Funcionários corruptos se enriquecem e se beneficiam com os bens dos outros. Lucas, capítulo 16, versículo de 1 a 7. Aí, ó, tá cheio. Depois do golpe, então, contra a presidente Dilma, ó, riqueza que ofende os pobres. Lucas 16, versículo 19 a 21. Riqueza que ofende os pobres. Meu amigo querido, irmão, poeta, profeta, Dom Pedro Casaldáliga tinha uma frase muito importante que diz assim: na dúvida, fique ao lado dos pobres. Essas mudanças todas desintegravam a vida do povo e só faziam aumentar a saudade dos tempos antigos, quando todos ainda se preocupavam com o bem-estar de todos. Agora era o contrário. O clã, isto é, a comunidade, tinha cada vez menos resistência, menos força para reagir. Era como hoje. Dona Cícera, que veio do interior da Paraíba para morar na periferia de João Pessoa, dizia, abre aspas, no interior a gente era pobre, mas tinha sempre uma coisinha para dividir com um pobre na porta. Agora que estou na cidade, quando vejo um pobre bater na porta, eu me escondo de vergonha, porque não tenho nada em casa para dividir com ele. Fecha aspas. Tudo isto, Jesus o viveu e experimentou. Experimentou naqueles anos todos em Nazaré. 30. Vi escribas se esforçando para ensinar ao povo as coisas da lei.
Via fariseus insistindo na observância da pureza. Via sacerdotes preocupados com as coisas do culto no templo. E quem estava preocupado com a vida do povo? O povo era como um rebanho sem pastor, abandonado. Mateus 9, versículos 36 e 37. Marcos 6, versículo 34. Queria entrar no reino e não podia, porque os que tinham a chave não abriam a porta. Mateus 23, versículo 13. E Jesus dizia, abre aspas, tenho dó deste povo. Fecha aspas. Marcos 8, versículo 2. Este, gente, foi o povo com quem Jesus viveu durante 30 anos da sua vida. Era essa situação que ele experimentava e sofria diariamente. Era nessa escola que ele crescia em sabedoria, graça e tamanho diante de Deus e dos seres humanos. Lucas 2, versículo 52. A escola continua aí, continua aqui, e as matrículas continuam abertas. E tem vaga para esse segmento da prática libertadora de Jesus. Na próxima segunda-feira, nós vamos falar sobre o primeiro impacto. Esgotou-se o prazo. O reino chegou. As 3 forças que interferiam na vida do povo. Rezemos pelo querido Papa Francisco, nesse tempo de luta. E de luta. Que o próximo Papa seja um bom pastor. Ajude todas nós, a caminharmos. Sempre na defesa da vida. Amém. Axé. Auíri. Aleluia. Paz e bem. Vida longa e próspera.